Então nós estamos, se vocês têm a apostila, na página 12 da apostila, e diz aqui situações específicas. O outro dia, uma mulher, ela pediu que eu explicasse algumas coisas que são talvez mais complicadas, umas situações, e nós sabemos que a Bíblia não fala tudo. Muitas vezes você tem uma situação bem específica e você pensa, ok, bom, então eu quero honrar a Deus nessa situação, mas o que é que a Bíblia fala? E não há um caso bíblico que fala especificamente como lidar com aquilo. Isso não quer dizer que você pode fazer de qualquer coisa, de qualquer jeito, e também não quer dizer que a Bíblia não fala nada, mas quer dizer que você tem que aplicar certos princípios. Mas nós não vamos lidar com essas situações hoje à noite, nós vamos simplesmente ver alguns casos. Então, o primeiro caso aqui é quando um cônjuge no casamento é descrente, ou pelo menos desobediente a Deus. Então, você se casou, vamos dizer um caso, você se casou com alguém, vocês dois eram descrentes, e alguém prega o evangelho e você recebe Jesus. Mas o outro, seu marido, sua mulher, não recebe Jesus. Daí o que você faz? Porque fica complicado. Você quer ir para a igreja, a outra pessoa não. Você quer servir a Deus, a outra pessoa acha que sabe, você está gastando seu tempo com coisas que não prestam, não tem muito valor, sabe? Ou outro caso semelhante é que você se casa com um crente, você é crente também, mas o outro não obedece a palavra de Deus da forma que você quer, não é muito dedicada, sabe? A pessoa vai para a igreja de vez em quando e você não quis isso, mas aconteceu, a pessoa se afasta da igreja. Então, 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 7 dá esse caso específico. Ele fala primeiro para as mulheres, como lidar com um homem que não está obedecendo a palavra de Deus, e depois ele lida com os maridos, e nós podemos no contexto entender que podemos aplicar isso também quando o marido tem esposa que não é tão dedicada, ela não quer fazer tudo certinho, talvez ela nem seja crente. Então vamos considerar primeiro a situação de uma esposa com marido desobediente à palavra de Deus. Deixe-me ler para vocês o primeiro versículo, porque tem uma chave aqui que precisamos entender. Diz aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. A palavra-chave, a palavra importante aqui nesse versículo, quero que vocês marquem nas suas Bíblias, se vocês puderem, é a palavra ganhos. Ganhos, em versículo 1. Por que essa palavra é tão importante quando você tem um cônjuge que não muda, e você fala, que coisa difícil, que coisa complicada, eu sou casado com alguém que não quer fazer o certo? É porque muitas vezes nós temos a ideia, na nossa imaturidade, que precisamos fazer algo para mudar o outro. E existem muitas lutas e muitas brigas em muitos casamentos, e quando eu digo a palavra muitos, eu estou falando muitos mesmo, que há uma luta entre o homem e a mulher, porque um deles, ou os dois, estão tentando mudar o outro, manipular, controlar,
dominar, ensinar, provocar, irritar, fazendo de qualquer coisa, de qualquer jeito às vezes, para tentar mudar o outro. E muitas vezes por manipulação ou correção ou a irritação, até irritação para provocar uma mudança no outro, não provoca nada de bom. Na verdade, causa uma brecha no relacionamento, um conflito que fica piorando, porque um está tentando mudar o outro, mas os dois são adultos, maduros ou não, mas os dois são adultos, e ninguém quer ser empurrado ou pressionado a fazer outra coisa, e já tem seu jeito, já fala de uma certa forma, já vai para onde quer ir, então não quer essa manipulação. Mas o outro está pensando, mas esse não está fazendo certo e precisa mudar. E daí fica complicado. Mas Deus não fala aqui para você desistir e também não para você mudar a outra pessoa. Ele fala aqui ganhar. Por exemplo, vamos colocar no contexto de um ganhador de almas. Eu vou semanalmente para as casas buscando pessoas perdidas para tentar ganhar para Cristo. Nós usamos a palavra evangelismo. E quando eu vou, eu não pego o cara pelo pescoço, estrangulando ele, dizendo, olha cara, você vai receber Jesus hoje. Se não, eu vou brigar contigo, eu vou quebrar seu celular, né? Não, é louco isso. Eu não vou ganhar ele para Cristo por tentar dominá-lo. Eu ganho alguém para Cristo por mostrar o amor de Cristo. Eu posso demonstrar urgência, eu posso falar do inferno e explicar que existe o lago de fogo, tudo isso é necessário. Eu preciso explicar que a pessoa não está fazendo certo e que existe um caminho melhor, que é Jesus, porque Jesus falou, eu sou o caminho. Mas eu vou fazer isso com um sorriso, por amor. Eu posso até demonstrar tristeza e ter lágrimas, mas o meu alvo não é pegar a pessoa e moldar a pessoa na imagem que eu quero. Não, eu quero ganhar a pessoa para Cristo, que quer dizer, eu quero influenciar o coração do outro para o outro querer Jesus, desejar o caminho certo. Agora, vamos colocar isso no contexto de um casamento. Você fala, nossa, mas está com muito problema aqui. E no contexto aqui, a mulher querendo mudar o marido. Não, para com isso. Não é mudar. É ganhar. É usar o que Deus te dá para influenciar para o caminho certo com amor e carinho. E na verdade vamos ver a chave para a mulher. Então existe uma chave para o homem e uma chave para a mulher. A chave para a mulher que tem homem, o marido descrente ou desobediente à palavra de Deus, é submissão. Veja aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado de cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito, olha aqui, manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Por quê? Assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas, marca a palavra, sujeitas aos seus próprios maridos.
como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então, enquanto o mundo diz, pelo feminismo, não, mas a mulher tem seus direitos e ela pode exigir certas coisas, etc, etc, etc. Deus está dizendo, ela tem um caminho bem melhor pela submissão. Ela vai se sujeitar ao marido dela e ela vai, através disso, vai ter um foco. Em vez de eu tentar manipular meu marido, eu vou tentar ganhá-lo sem palavra, através da minha pessoa interior. Ele fala aqui em versículo 4, mas o homem encoberto no coração. Então, ela vai demonstrar uma atitude submissa, mansa, quieta. Esse é o foco dela. Ele diz aqui em versículo 1, ganho sem palavra, que, então o foco não é a boca dela. E quem já notou que quando há problemas no casamento, pelo menos uma pessoa, talvez as duas, mas normalmente é uma mulher, mas pode ser o homem também, que fica falando o tempo todo. Está com raiva, está irritado, etc. Mas não é para ser assim. Existe, pela Bíblia aqui, a possibilidade da mulher ganhar seu marido sem palavra. Porque ela vai ter uma vida casta, que quer dizer pura. Não vai dar nenhuma ideia ao homem que ela está se interessando em outros homens. Ser casta é uma mulher não virgem porque ela é casada, mas pura de coração. Ela não tem interesse em corromper o casamento de qualquer forma, nem fazendo certas coisas com outros homens para provocar o marido dela. Não, ela é casta. E além disso, ela faz isso em temor. Existe submissão, reverência. E ela também não é pela beleza, não é pela boca, não é pela beleza. Porque diz aqui versículo 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Então, aqui ele não está dizendo que a mulher não pode usar maquiagem, ou a mulher não pode se vestir bem, ou a mulher não pode usar joias, brincos, etc. Não está dizendo isso, porque em outros livros da Bíblia existem essas coisas, Deus não diz que Ele é contra, mas no contexto aqui é o seguinte, a beleza da mulher, quando ela já se casou, não é suficiente para ganhar o marido. Vai ter que ser algo bem mais profundo para ganhar ele. Ele vai ter que ver algo que ele valoriza, que é bem mais, como eu falei, profundo. E penetra a visão dele. Ele pensa sobre aquilo. Como ela é diferente. Como ela é especial. Então, ela pode até pensar o seguinte: sendo submissa ao meu marido, eu vou deixar ele determinar a roupa que eu uso, as joias, a maquiagem, o que ele gosta, eu vou usar, né? Para ser submisso a ele. Claro, se ele quiser que ela ande na rua de biquíni ou algo assim, é algo bem extremo, mas claro, temos os limites por causa da palavra de Deus. Não deve violar a palavra de Deus, mas o foco dela deve ser o desejo do marido dela. E daí então dá um efeito. Qual é o efeito? Ele diz aqui em versículo 4 que ela vai ter esse traje, um espírito manso e quieto. Então o resultado, o efeito é o seguinte:
tranquilidade. O marido descrente ou desobediente à palavra de Deus vai ver uma esposa tranquila. Uma esposa que tem paz. É isso que vai ganhar ele. É isso que vai influenciar ele. Que ela não deixa as coisas da vida, e especificamente da situação dele, causar ansiedade, nervosismo, raiva, rancor, etc. Não, ela fala, não, eu vou me controlar pelo Espírito de Deus. E vem esse espírito manso e quieto. Ela vive então na tranquilidade. Mas eu vou falar para vocês, o que estou explicando agora, que consegue ganhar o marido, é muitíssimo, muitíssimo raro. Normalmente, ela não aguenta, e ela não fica com o espírito manso e quieto, não, ela fala o que ela quer falar. Ponto final. E o marido não muda 1 centímetro, porque ela fica cada vez mais esquisita para ele, irritante, provocante. E ele não muda nada. Mas existe a possibilidade de ganhar o marido por submissão. E com isso tem mansidão e paz. Ele fala aqui sobre um espírito manso e quieto. E diz até aqui, olha aqui, versículo 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem. E olha aqui, não temendo nenhum espanto. Então ela tem uma tranquilidade tão clara e tão forte que ela não fica nervosa, não temendo nenhum espanto. Ela está bem. Ela tem paz. Então assim ela ganha o marido. Agora vamos para outro caso. Vamos dizer que o marido tem esposa descrente ou esposa desobediente à palavra de Deus. Vamos dizer que existe esse caso, e existe muito. Veja aqui comigo o versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, aqui, nesse caso, tem somente um versículo, mas não falta conteúdo aqui. A palavra-chave desse versículo aqui é a palavra honra. E pode marcar a palavra. Diz aqui que ele deve dar honra à mulher como o vaso mais fraco, né? E você pode, por exemplo, pensar sobre o oleiro, eles falam, né, que faz vasos de barro, etc. E o vaso mais delicado, mais especial, mais chique, que tem mais valor, normalmente um vaso mais frágil, e você não vai colocar no chão, porque qualquer pessoa pode chutar sem querer e quebra. Não tendo fragilidade, o vaso especial você coloca na prateleira mais alta e um lugar para o pessoal ver e falar, olha que coisa linda. E ele diz aqui, o homem que quer ganhar sua esposa, que não está fazendo certo, ele deve honrar ela como o vaso mais fraco. Ela tem valor. Não quer dizer que o homem não é fraco, não, ele é, só que ela é o vaso mais fraco. E ele vê a fragilidade e ele honra isso, porque ela é frágil, porque faz parte da beleza dela. Ele vê, olha, ela não aguenta certas coisas. Eu não preciso, por exemplo, diminuir na minha
na minha fala, o que para ela é grande, mas não é nada, mulher. Na verdade, se é algo pesado para ela, deve ser algo pesado para ele, ainda que não seja, em muitos casos, para ele poder ficar embaixo do peso com ela e ajudar ela, porque é difícil para ela. É como, por exemplo, você pode imaginar uma criancinha tentando levantar um saco de batatas e não consegue. E o pai consegue, mas o pai não fala, mas filho, é fácil, é só pegar e colocar ali. Não, mas a criança não consegue, não tem a força para levantar. E da mesma forma, a Bíblia diz que Deus formou a mulher de uma forma especial, sendo o vaso mais fraco. E em muitos casos existem coisas pesadas e ele não deve dizer, mas não é nada, ele deve ajudá-la, honrando a fragilidade dela. Assim ele tem a possibilidade de ganhar ela para Cristo e também para melhorar muito o casamento. O foco então, parece honra, é outra palavra no versículo, é a palavra entendimento. Eu vejo uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Muitos maridos não entendem a sua esposa, não entendem. Falta maturidade para compreender quem ela é, como é que ela opera, o que ela gosta e não gosta, como que ela pensa, o que é bom para ela, o que não é bom, o que fica pesado para ela, o que não fica pesado para ela, o que realmente é importante e o que é essencial e o que não tem valor. E por causa de tudo isso, o homem tem que, na verdade, entender que quando ele se casa com ela, ele também entra na sua primeira aula numa escola até o fim da vida dele. E a escola é para aprender ela. E não é fácil, mas ele está nas aulas tentando entender ela. E olha, ela não faz sentido. A mente masculina, a mulher não faz sentido. A mulher fala coisa que não faz sentido para a mente masculina. Não faz sentido nenhum. Para o homem é pura loucura às vezes. Que é isso? Não faz sentido. E não quer dizer que todo o pensamento dela é certo, mas diferente. Às vezes ela pensa de uma forma errada. E às vezes ele também. Mas se ele quiser ganhar ela para Cristo, realmente ver Deus fazer algo na vida dela, a possibilidade aumenta muito por ele fazer o máximo para entender ela. Pode ser que a mulher sofre com certas coisas no que ela pensa, etc., por causa de coisas físicas. Existe uma ligação entre o corpo da mulher e a mente da mulher, e o corpo da mulher pode influenciar isso. Outra coisa, a mulher liga tudo. Então ela pode ter um problema em uma área da vida dela, mas acaba influenciando todos os pensamentos dela. E o homem precisa entender isso, honrar isso, não simplesmente entender o alvo. A chave é honrar isso. Existe isso de propósito. Deus criou a mulher dessa forma. Isso é muito importante entender. Daí vem o efeito. Nós vemos esse efeito aqui na apostila. Se o homem disser, olha, eu vou entender minha esposa, eu vou honrar as diferenças nela. Chega a terceira coisa, ele tem apreciação, ou ele valoriza a esposa dele. Ele valoriza a fragilidade especial da mulher. Ele valoriza a pessoa da mulher. Por exemplo, diz aqui, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Ou seja,
eu não vejo ela como, por exemplo, e parece engraçado, mas só para esclarecer, ela não é animal e eu sou ser humano. Não, ela é ser humano, eu sou ser humano. Ela pode receber Jesus como eu posso receber Jesus. Ela pode ir para o céu como eu posso ir para o céu. Eu sou herdeiro, ela é o herdeiro, então nós somos co-herdeiros em Cristo. Então, ele valoriza a pessoa dela. E também, olha aqui, terminando o versículo, parece que nem tem nada a ver com a passagem, mas ele diz aqui, para que, versículo 7, não sejam impedidas as vossas orações. Eu acho tão interessante isso. A maneira de lidar com seu cônjuge pode influenciar as suas orações. E o homem que quer as coisas de Deus, ele também, então, valoriza as respostas de Deus às orações dele. Eu não sei porque eu só posso dizer, olha, é isso que a Bíblia fala. O homem, quando ele pensa no casamento dele, ele também tem que pensar nas orações dele. Se eu quiser Deus respondendo às minhas orações, então eu vou ter que entender a minha esposa. Então podemos colocar assim no contexto. Se eu tiver uma mulher descrente ou desobediente à palavra de Deus, e se eu orar por ela, eu preciso também fazer o máximo para entender ela, honrar ela, a fragilidade dela e valorizar isso, porque Deus me deu uma mulher. E como eu brinco, quando eu me casei, falando sério agora, né? Eu não quis me casar com mulher que tem bigode, barba, né? Músculos, sabe? Que consegue jogar bola como os homens, que tem uma voz grave assim. Não quero isso. Eu quis uma mulher. Eu quis alguém que usa maquiagem, que tem cabelo comprido, que pode ser a mãe dos meus filhos, que não tem voz de homem, mas tem voz de... É isso que eu queria. Então, assim que eu me casar com ela, eu não posso falar, mas ela tem que pensar do meu jeito e agir do meu jeito. Não, isso é louco, ela não é homem. Eu não me casei com homem, eu me casei com mulher. Então, o homem que se casa tem que entender, eu me casei com mulher, eu vou honrá-la como mulher. Vou respeitar os aspectos da feminilidade dela. O alvo, então, não é mudar, é ganhar. Se o descrente acabar querendo divórcio, deixa-me ler isso de novo, porque é importante. Se o descrente no casamento acabar querendo divórcio, depois de todos esses esforços, há muito pouco que o crente no casamento pode fazer, além de deixar o divórcio acontecer. É algo muito triste, pode acontecer, mas veja comigo rapidinho, 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15 diz: mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Como o homem não deve manipular a esposa dele, e como a esposa não deve manipular o marido dela, também, se o descrente quiser sair do casamento, não tem mais jeito, o crente tenta fazer o máximo para fazer o certo e ainda o descrente quer sair, então não existe, agora tem que pegar e controlar o outro, não. Você precisa deixar o outro ir embora, que é muito triste, mas não tem outra opção. Se o descrente não quiser, Deus falou, eu prefiro paz, não brigas, não lutas.
Deus não salvou você para você ficar brigando com o descrente no casamento. E ele fala servidão. Você pode deixar, se a pessoa quiser ir casar com outro, a pessoa decide fazer isso. E você deixa a pessoa ir em paz. Aceitando é a vontade de Deus isso acontecer. Você não gosta, você não quer, você perdoa o outro, mas o outro não quer o casamento. O que você vai fazer? Há muito pouco, né? Mas antes de simplesmente falar, eu prefiro a pessoa ir embora, ele está dando em 1 Pedro 3 muitos conselhos para você ganhar o outro para Cristo.